Uma das coisas que mais confundem os homens é quando uma mulher desaparece e depois volta do nada. Depois de semanas ou meses sem contato, ela reaparece curtindo stories, mandando mensagem ou agindo como se nunca tivesse ido embora. E aí muitos homens entram em choque emocional. Ela voltou porque sente minha falta? Será que agora ela percebeu meu valor? Ela ainda gosta de mim? E aqui vem a verdade que poucos homens entendem. Mulheres raramente voltam apenas por um motivo. A psicologia feminina é muito mais emocional e contextual do que a maioria imagina. Às vezes ela volta porque realmente sentiu sua ausência, às vezes porque a curiosidade aumentou, às vezes porque percebeu que você não correu atrás, e em alguns casos, ela simplesmente quer validar se ainda tem acesso emocional a você. É aí que muitos homens se destroem, porque confundem retorno com amor automático. Se emocionam rápido demais, esquecem tudo o que aconteceu e entregam novamente o controle emocional da situação, sem perceber que o verdadeiro motivo da volta nem sempre é o que eles imaginam. Neste vídeo, você vai entender por que muitas mulheres reaparecem depois de um período de sem contato, o que acontece psicologicamente durante esse silêncio e por que homens emocionalmente fortes costumam gerar muito mais impacto justamente quando param de perseguir a atenção feminina. 1. O silêncio faz ela sentir sua ausência de verdade. A maioria dos homens comete o mesmo erro quando uma mulher se afasta. Tenta preencher o silêncio desesperadamente. Mais mensagens, mais explicações, mais tentativas de chamar atenção. E, sem perceber, destrói completamente o impacto emocional que a ausência poderia criar. Porque aqui está uma verdade importante da psicologia feminina. Muitas mulheres só percebem o peso emocional de um homem quando ele realmente deixa de estar presente o tempo todo. Enquanto você continua correndo atrás, mandando mensagem e buscando validação, ela nunca sente sua falta de verdade, porque sua atenção continua garantida, e o ser humano raramente valoriza completamente aquilo que sente disponível o tempo inteiro. Agora, quando o sem contato acontece de verdade, algo muda emocionalmente. O silêncio cria espaço psicológico, cria curiosidade, cria comparação e, principalmente, cria ausência emocional real. Ela começa a perceber que você não está mais ali constantemente validando, reagindo e alimentando a conexão sozinho. E aqui muitos homens não entendem uma coisa: o impacto não está apenas no silêncio em si, mas na forma como você reage ao silêncio. Porque quando um homem desaparece de forma madura, sem implorar, sem fazer drama e sem tentar manipular, ele transmite algo raro hoje em dia: controle emocional. E isso gera impacto psicológico enorme. Enquanto outros homens correm atrás desesperadamente quando perdem a atenção feminina, o homem emocionalmente forte mantém dignidade e continua vivendo a própria vida. E é exatamente aí que muitas mulheres começam a sentir algo inesperado: a ausência emocional dele. Agora, claro, isso não significa que toda mulher vai voltar automaticamente, e muitos homens erram quando transformam sem contato em joguinho para manipular alguém. A verdadeira diferença está em recuperar seu foco emocional, sua rotina e sua estabilidade. Porque quando uma mulher percebe que sua ausência não destruiu você emocionalmente, a percepção dela muda completamente. E muitas vezes é justamente nesse silêncio que ela começa a sentir sua falta de verdade. 2. Ela percebe que você não ficou emocionalmente dependente. Uma das coisas que mais mexe com a psicologia feminina é perceber que um homem não perdeu completamente a própria identidade depois que ela se afastou, porque a maioria dos homens reage exatamente da mesma forma quando perde a atenção feminina. Desespero, ficam mandando mensagem, buscando explicações, tentando recuperar conexão a qualquer custo, e sem perceber, transmitem algo muito perigoso: dependência emocional. Agora, quando o homem simplesmente aceita o afastamento com maturidade e segue vivendo a própria vida, a percepção muda completamente, porque uma mulher espera ansiedade, espera perseguição, espera validação constante.
Mas quando ela encontra calma emocional no lugar disso, algo acontece psicologicamente. Ela começa a enxergar aquele homem de outra forma. A psicologia feminina responde muito à percepção de valor emocional. E um homem que continua estável, focado e emocionalmente inteiro, mesmo sem atenção feminina, transmite algo raro hoje em dia: abundância emocional. Enquanto outros homens parecem precisar desesperadamente ser escolhidos, ele parece confortável consigo mesmo. E isso gera curiosidade. Agora, muitos homens erram aqui porque fingem desapego, enquanto continuam emocionalmente obcecados. Param de mandar mensagem, mas passam o dia inteiro olhando stories, esperando reação e vivendo em função da possibilidade dela voltar. E essa energia normalmente aparece cedo ou tarde. O homem emocionalmente forte faz diferente. Ele realmente volta o foco para si mesmo. Treina, trabalha, recupera a rotina, constrói a própria vida novamente. E isso muda completamente a energia que transmite. Porque uma mulher percebe quando o homem está tentando manipular emocionalmente e também percebe quando ele genuinamente recuperou o próprio equilíbrio. E aqui vem uma verdade desconfortável. Muitas mulheres começam a sentir mais curiosidade justamente quando percebem que perderam o controle emocional que tinham sobre aquele homem, porque ele não implorou, não se humilhou, não transformou o afastamento em tragédia pessoal. Ele simplesmente continuou avançando, e essa postura costuma gerar muito mais impacto psicológico do que qualquer tentativa desesperada de reconquistar a atenção feminina. 3. O mistério aumenta durante o sem contato. Quando uma mulher tem acesso constante à sua atenção, à sua rotina e às suas emoções, grande parte da curiosidade desaparece. Tudo fica previsível. Ela sabe que você vai responder, sabe que você vai procurar, sabe exatamente onde tem você emocionalmente. E aqui está algo importante da psicologia feminina. O excesso de previsibilidade muitas vezes reduz tensão emocional. Por isso, o sem contato cria um efeito tão forte, porque de repente ela deixa de saber o que está acontecendo na sua vida, não sabe mais como você está, não sabe se você seguiu em frente, não sabe se ainda pensa nela da mesma forma, e o cérebro humano naturalmente tenta preencher aquilo que perdeu acesso. A curiosidade começa a crescer. Agora, muitos homens destroem isso completamente porque não suportam o silêncio. Então ficam postando indiretas, tentando chamar atenção ou procurando qualquer desculpa para manter presença constante. E aí o mistério desaparece. O homem emocionalmente forte entende algo simples. Não precisa anunciar que está seguindo em frente. Ele simplesmente vive. E isso gera muito mais impacto psicológico. Porque enquanto ela esperava mais um homem desesperado, tentando recuperar a atenção feminina, encontra distância emocional, tranquilidade e silêncio. E o silêncio cria perguntas. Será que ele conheceu outra pessoa? Será que realmente seguiu em frente? Por que ele parece tão tranquilo? E quanto mais ela pensa, mais espaço emocional você volta a ocupar na mente dela. Agora, claro, isso não significa transformar o sem contato em jogo manipulativo. A verdadeira força está em usar esse período para recuperar seu centro emocional de verdade. Mas é impossível ignorar o efeito psicológico do mistério, porque muitas mulheres começam a sentir curiosidade justamente quando deixam de ter acesso constante à energia masculina que antes parecia garantida. E aqui vem uma verdade desconfortável. Às vezes, ela não sentia tanto sua importância enquanto você estava sempre disponível. Mas quando o acesso desaparece, a percepção muda completamente. 4. Ela compara você com os outros homens. Uma das coisas mais fortes que acontece durante o sem contato é algo que muitos homens nunca percebem: a comparação emocional. Enquanto você estava sempre disponível, talvez ela nem tivesse parado para enxergar claramente seu valor, porque o ser humano costuma perceber mais profundamente aquilo que perde acesso. E quando você some de verdade, ela começa a comparar. Compara sua energia, sua presença, seu comportamento, sua maturidade emocional. E é aí que muitos homens reaparecem na mente dela com muito mais força, porque a maioria dos homens hoje reage exatamente igual: desespero, carência
e necessidade constante de validação feminina. Então, quando ela encontra um homem que soube se afastar com calma, dignidade e controle emocional, isso naturalmente se destaca. A psicologia feminina presta muita atenção em estabilidade emocional. E durante o período de sem contato, ela começa a perceber diferenças que antes passavam despercebidas. Principalmente se os outros homens ao redor dela parecem superficiais, previsíveis ou emocionalmente dependentes. Agora, aqui vem uma verdade importante. Muitas vezes ela só percebe o impacto emocional que você causava quando tenta substituí-lo e percebe que a conexão não se repete facilmente. Porque presença emocional não é tão simples de substituir quanto muitos imaginam. O problema é que muitos homens estragam tudo porque, quando ela volta, imediatamente entregam novamente toda a validação, atenção e disponibilidade excessiva. E aí a percepção feminina volta ao mesmo lugar. O homem emocionalmente forte faz diferente. Ele entende que o valor dele não depende do retorno dela. Por isso mantém postura, mantém equilíbrio e não age como alguém desesperado porque recebeu atenção de volta. E justamente isso costuma aumentar ainda mais o impacto psicológico, porque ela percebe que você não ficou parado esperando ser escolhido. Percebe que sua vida continuou. Percebe que sua energia continua estável. E aí a comparação emocional fica ainda mais forte, porque homens emocionalmente raros normalmente só são percebidos de verdade, depois que deixam de estar disponíveis o tempo inteiro. 5. Ela sente falta da validação emocional que recebia. Muitos homens acham que quando uma mulher volta depois do sem contato, é sempre porque ela percebeu que estava apaixonada. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. Às vezes, ela volta porque sente falta da validação emocional que você dava. E isso acontece muito mais do que os homens imaginam. A psicologia feminina, assim como a masculina, responde fortemente à atenção emocional constante. Quando um homem está sempre presente, ouvindo, validando, elogiando e oferecendo energia emocional, aquilo começa a virar parte da rotina dela. Então, quando esse acesso desaparece de repente, surge um vazio emocional. E é aí que muitas mulheres reaparecem. Curtem stories, mandam mensagem aleatória, perguntam coisas sem importância, ou criam desculpas pequenas para testar se ainda tem acesso emocional a você. Agora, aqui está o erro de muitos homens. Confundir esse retorno automaticamente com amor profundo ou vontade real de construir algo sério. Porque nem toda saudade é amor. Às vezes é apenas ausência de validação. E homens emocionalmente fracos caem nisso rápido. Recebem uma mensagem e já voltam correndo, entregando novamente toda a atenção, disponibilidade e energia emocional, sem observar as verdadeiras intenções dela. O homem emocionalmente forte faz diferente. Ele observa comportamento, observa consistência, observa se existe real interesse em reconstruir conexão ou apenas necessidade momentânea de atenção, porque existe uma diferença enorme entre ela sente sua falta e ela sente falta da forma como você fazia ela se sentir. E muitos homens nunca aprendem a separar essas duas coisas. Agora, claro, isso não significa que toda mulher volta apenas por ego ou validação. Muitas realmente sentem saudade genuína, mas o ponto importante é: o retorno por si só não prova nada. O que importa é a intenção, a consistência e o comportamento depois da volta. Porque um homem inteligente entende algo fundamental. Não basta alguém voltar. É preciso entender por que voltou. 6. O silêncio faz ela reviver emoções antigas. Quando existe contato constante, as emoções ficam misturadas com rotina, discussões, ego e excesso de informação. Muitas vezes a mulher nem consegue perceber claramente o que sente porque tudo está acontecendo rápido demais. Mas o sem contato muda isso completamente, porque o silêncio cria espaço emocional, e nesse espaço as memórias começam a voltar. Ela lembra das conversas, dos momentos bons, da sua presença, da forma como se sentia perto de você.
E aqui está algo importante da psicologia feminina. Emoções tendem a crescer na ausência quando a conexão foi emocionalmente forte, principalmente quando o término ou afastamento aconteceu de forma intensa, confusa ou sem fechamento completo. Agora, muitos homens não entendem isso porque acreditam que a mulher simplesmente esquece rápido, mas emoções humanas raramente funcionam de forma tão simples. Quando o barulho emocional desaparece, o cérebro começa naturalmente a revisitar experiências passadas. E o mais interessante, na ausência, muitas vezes as emoções positivas ficam maiores do que os defeitos que antes pareciam enormes. Por isso, tantas mulheres reaparecem semanas ou meses depois. Porque o silêncio faz elas sentir novamente emoções que estavam abafadas pelo caos da relação ou pela distância emocional do momento. Agora, claro, isso depende muito da conexão que existia. Se a relação foi baseada apenas em dependência, brigas constantes ou desgaste extremo, o efeito pode ser diferente. Mas quando existia conexão emocional real, o silêncio costuma ativar lembranças fortes. E aqui, muitos homens erram feio. Porque enquanto ela começa a sentir saudade emocional, eles passam o período inteiro implorando atenção, mandando mensagem e tentando forçar reconexão, e acabam impedindo exatamente o efeito psicológico que o silêncio poderia criar. O homem emocionalmente forte entende algo simples. Algumas emoções só aparecem claramente quando existe ausência. Por isso, ele não corre atrás desesperadamente tentando controlar tudo. Ele permite que o silêncio faça o trabalho emocional que insistência excessiva nunca conseguiria fazer. 7. Ela percebe que você não ficou esperando por ela. Esse é um dos momentos que mais mexem com a psicologia feminina durante o sem contato, porque muitas mulheres, consciente ou inconscientemente, esperam que o homem continue emocionalmente disponível mesmo depois do afastamento. Esperam mensagens, esperam validação, esperam perceber que ainda tem controle emocional sobre ele. Mas quando ela percebe que você continuou vivendo sua vida normalmente, algo muda. Porque, de repente, você não parece mais aquele homem parado esperando ser escolhido. E isso gera impacto psicológico enorme. A psicologia feminina responde muito à percepção de valor emocional. E um homem que continua focado, equilibrado e emocionalmente inteiro depois da distância transmite algo raro: autossuficiência emocional. Enquanto muitos homens se destroem após perder a atenção feminina, o homem emocionalmente forte continua avançando, sem indiretas, sem desespero, sem transformar o afastamento em espetáculo emocional. E aqui vem uma verdade importante. Muitas mulheres começam a enxergar mais valor justamente quando percebem que o homem não ficou preso emocionalmente nelas, porque agora ele parece mais raro, mais difícil de controlar, mais emocionalmente estável. Agora, muitos homens confundem isso e tentam fingir evolução apenas para provocar reação feminina. E isso quase sempre parece artificial. A verdadeira diferença está em realmente voltar o foco para si mesmo, melhorar rotina, melhorar mente, melhorar vida, sem viver esperando retorno. E é justamente essa energia genuína que costuma chamar a atenção novamente, porque quando uma mulher percebe que você não ficou correndo atrás, não se humilhou e não ficou emocionalmente dependente da volta dela, a percepção muda completamente. Ela começa a enxergar um homem mais forte emocionalmente. E aqui está o detalhe mais interessante. Às vezes ela só percebe o seu verdadeiro valor quando entende que você seria capaz de seguir em frente mesmo sem ela. Porque pessoas emocionalmente fortes não imploram para serem escolhidas, e isso, psicologicamente, gera muito mais impacto do que a maioria dos homens imagina. 8. O ego dela sente a perda do acesso emocional. Esse é um ponto que muitos homens não gostam de ouvir, mas faz parte da psicologia humana. Às vezes, uma mulher volta porque o ego dela sentiu a perda do acesso emocional que tinha sobre você. Enquanto você estava sempre disponível, validando, procurando contato e demonstrando interesse constante, ela sabia que tinha acesso garantido à sua atenção, e isso cria conforto emocional.
Agora, quando o sem contato acontece de verdade e você desaparece emocionalmente, sem drama, algo muda dentro dela, porque de repente você não reage mais, não procura mais, não entrega validação constante, e o ego começa a perceber a perda desse controle emocional. A psicologia feminina responde muito à percepção de influência emocional. Quando uma mulher sente que perdeu acesso fácil à energia de um homem que antes estava sempre disponível, naturalmente surge curiosidade. Será que ele superou? Será que conheceu outra pessoa? Será que ainda pensa em mim? E quanto menos acesso ela tem às respostas, mais espaço mental você começa a ocupar. Agora, aqui vem o erro fatal de muitos homens. Quando ela reaparece, eles imediatamente entregam novamente toda a disponibilidade emocional. Respondem desesperadamente, voltam a correr atrás, mostram que estavam esperando o tempo inteiro. E aí, o impacto psicológico desaparece. Porque ela percebe que, no fundo, nunca perdeu realmente seu acesso emocional. O homem emocionalmente forte faz diferente. Ele mantém equilíbrio, não reage como alguém faminto por atenção. Observa intenções antes de entregar novamente energia emocional, e isso aumenta ainda mais a percepção de valor. Agora, cuidado! Isso não significa transformar relacionamentos em jogo de ego ou manipulação. O objetivo do sem contato nunca deveria ser machucar alguém emocionalmente. A verdadeira força está em recuperar sua própria estabilidade emocional. Mas é impossível ignorar um fato. Muitas mulheres só percebem o quanto tinham acesso emocional garantido, quando finalmente deixam de ter, e é exatamente nesse momento que algumas começam a voltar, tentando recuperar a conexão que acreditavam que sempre estaria disponível. 9. Ela quer testar se ainda tem impacto sobre você. Uma das razões mais comuns para uma mulher voltar depois do sem contato é algo que poucos homens entendem. Ela quer descobrir se ainda mexe emocionalmente com você. E isso acontece muito mais do que imaginam. Depois de semanas ou meses sem contato, a curiosidade feminina começa a crescer. Será que ele ainda pensa em mim? Será que ainda sinto efeito nele? Será que perdi espaço emocional na vida dele? E muitas vezes o retorno começa exatamente como um teste. Uma curtida, uma reação, uma mensagem aparentemente inocente, um oi sumido, nada muito direto. Porque na maioria dos casos, ela primeiro quer medir sua reação emocional antes de mostrar qualquer intenção mais profunda. Agora, aqui está o erro de muitos homens: confundir imediatamente esse teste com reconciliação verdadeira. Recebem um sinal mínimo e já voltam emocionalmente desesperados, entregam atenção total, correm atrás. Agem como se estivessem esperando aquele momento há meses, e aí acabam destruindo completamente o impacto emocional que o sem contato criou. A psicologia feminina observa muito o comportamento. Quando ela percebe que ainda controla facilmente suas emoções com um simples contato, parte do mistério desaparece novamente. O homem emocionalmente forte faz diferente. Ele responde com calma, sem frieza exagerada, sem ansiedade, sem agir como alguém desesperado para recuperar conexão. Porque entende algo fundamental: o retorno inicial não significa automaticamente intenção séria. Às vezes, ela só quer validar o próprio impacto emocional. E homens inteligentes aprendem a observar consistência, não apenas reaparecimentos momentâneos. Agora, claro, isso não significa que toda mulher volta apenas por ego. Algumas realmente sentem saudade genuína e vontade de reconstruir algo. Mas o ponto importante é não confundir curiosidade emocional com compromisso automático. Porque muitas mulheres reaparecem primeiro para descobrir se ainda tem espaço emocional dentro de você, antes mesmo de decidir o que realmente querem fazer depois disso. 10. Mulheres voltam mais quando percebem mudança real. Aqui está uma verdade que poucos homens entendem. O que mais faz uma mulher voltar depois do sem contato não é o silêncio sozinho. É a mudança que ela percebe durante esse silêncio, porque desaparecer sem evoluir emocionalmente não muda praticamente nada.
Se o homem continua inseguro, desesperado e emocionalmente dependente, a dinâmica volta rapidamente ao mesmo lugar. Mas quando existe transformação real, a percepção feminina muda completamente. A psicologia feminina responde muito à evolução emocional masculina. Quando uma mulher percebe que o homem ficou mais equilibrado, mais focado, mais maduro e emocionalmente mais forte depois da distância, naturalmente surge curiosidade. Porque agora ele parece diferente, mais calmo, mais seguro, menos carente, menos previsível. E isso gera impacto psicológico enorme. Agora, muitos homens entendem errado e começam a fingir evolução apenas para chamar a atenção feminina. Postam frases falsas de superação, tentam parecer frios, fingem felicidade o tempo inteiro, mas mudança real não precisa ser anunciada. Ela aparece naturalmente na energia. O homem emocionalmente forte usa o sem contato para reconstruir a própria vida de verdade. Treina, cresce, melhora a mentalidade, recupera a autoestima, aprende a controlar emoções. E justamente por isso, transmite uma energia completamente diferente quando ela reaparece. Porque agora ele não parece mais um homem emocionalmente desesperado tentando ser escolhido. Parece alguém inteiro. E aqui vem uma verdade desconfortável. Muitas mulheres só percebem o verdadeiro valor de um homem quando veem que ele conseguiu evoluir sem depender delas emocionalmente. Porque isso transmite algo raro: força emocional genuína. E essa é a grande diferença. Não é o silêncio sozinho que gera impacto. É quem você se torna durante esse silêncio. Porque quando uma mulher percebe que sua ausência não destruiu você, mas ajudou você a crescer, a forma como ela enxerga você muda completamente. A maioria dos homens acredita que o sem contato funciona como mágica, mas a verdade é muito mais profunda do que isso. Mulheres não voltam apenas porque sentiram silêncio, elas voltam porque o silêncio muda percepções, emoções e dinâmicas emocionais. Algumas sentem saudade, outras sentem curiosidade, outras percebem tarde demais o valor que tinham acesso todos os dias. Mas existe uma coisa que quase sempre faz diferença: a forma como o homem reage durante esse período. Porque enquanto muitos se destroem emocionalmente tentando recuperar a atenção feminina, o homem emocionalmente forte usa o silêncio para reconstruir a própria vida. E isso muda completamente a energia que transmite. Agora quero saber de você nos comentários. Alguma mulher já voltou para a sua vida depois de um período de sem contato? E quando ela voltou, você percebeu que ela estava realmente interessada ou apenas sentindo falta da atenção que recebia?